Bom dia, Ayla. Você consegue me ouvir? Bom dia, Thaís. Como que tá o som? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá alto, tá baixo, tá com ruído? Ótimo. Então, vou pedir um favor para vocês. Vocês estão... Me diga como que tá a situação de vocês. Vocês estão usando computador? Vocês estão usando celular? Vocês estão em casa? Fala um pouco para mim, só para mim saber como que tá a vida de vocês nessa questão da pandemia, que eu preciso fazer algumas atividades, dependendo do que vocês me falarem, eu vou me adaptando aqui. Quiserem, pode abrir o microfone e falar uma de cada vez. E você, Thaís, como que você está? A Ayla está usando o computador. Tá. Então, eu vou explicar uma coisinha para vocês. É, as nossas lives precisam ficar registradas e elas precisam constar a presença de vocês. Então, aqui eu não consigo registrar a presença. Lá na sala de aula, lá no Classroom, na aba Atividades, na primeira lá está escrito Presença. É um link que vocês precisam clicar nele, escrever o nome completo de vocês e salvar, tá? Esse, na verdade, é um formulário do Google que registra qual é o horário que vocês entraram e quem é que estava presente. Vocês conseguem fazer isso agora? Aí eu acho que nem precisa sair da sala de aula, é só mudar a aba. Agora, Thaís, eu acho que você vai ter que sair da sala, sair aqui da transmissão, ir lá na sala de aula, fazer isso e voltar.
Me dê uma resposta, ver se vocês conseguiram, tá? Tá solicitando permissão? Só um minutinho, deixa eu ver o que que eu faço aqui. Tentem acessar esse link que eu enviei para vocês agora, tá? Vê se agora vai dar certo. Então, entrem nesse link aí que está aqui no chat, clique em cima dele, aí vê se vocês conseguem abrir o formulário e escrever o nome completo de vocês lá. Bom dia, João. Bom dia, Karina, que vocês entraram agora. Eu acabei de colocar aqui no chat um link de um formulário. Ah, ainda tem permissão? Então vamos deixar diferente, então, tá? Não vai dar certo. Escrevam então aqui no chat mesmo o nome completo de vocês, mais fácil. Que aí fica registrado, tá? E fica marcado também o horário aqui, tá bom? Pode ser? Nós já começamos a nossa aula. Tá faltando quem? Isso, João. Muito obrigado. Thaís, obrigado também.
Obrigado, Ayla. Bom dia, Thaís. Agora estou te vendo. Karina está presente. Cadê Karina? Acabou de. Ela entrou e saiu, né? Ah, não, tá aí, tá participando. Então, vamos começar então. Como que tá o áudio? Tem alguém que está com o microfone aberto, só precisa que desligue. Karina, você consegue desligar ou eu desligo? Espera aí, eu vou desligar aqui, mais fácil, espera um pouquinho. Pronto, Karina, já desliguei, tá? Então, gente, vamos começar, tá? Bom dia a todos e a todas. Eu coloquei para gravar essa live, então ela vai ficar disponível para vocês. O prazo para que isso fique disponível para vocês também é um pouco demorado. Vai de 24 horas a 48 horas, porque o Google precisa pegar, fazer a renderização, mudar o formato, e aí é enviado para vocês. Uma outra opção que eu tenho é colocar isso daqui gravado no YouTube, mas também demora, porque a gente vai fazer uma live que é aproximadamente 2 horas. Então, quer dizer, de qualquer forma, deixa eu ver aqui, é Gisele. De qualquer forma, é um processo bastante demorado, não é um processo rápido de jeito nenhum, tá bom? Então, a ideia aqui é tentar explicar para vocês, desculpa, a ideia aqui é tentar explicar para vocês o nosso conteúdo, né? Então, vou fazer uma live de 2 horas semanais, mas ao mesmo tempo eu vou estar colocando também algumas atividades para vocês fazerem ao longo da semana, e vou tentar gravar um vídeo também fazendo a resolução do exercício manualmente e utilizando o software Silab. Então, quer dizer, a gente vai ter 3 momentos, então, 4 momentos, na verdade, de aprendizado. O primeiro deles seria a live, onde eu vou estar explicando todo o conteúdo. O segundo momento seria aonde eu tento fazer um vídeo explicando como que faz isso manualmente. Um terceiro momento, tentar fazer um vídeo explicando como faz isso utilizando o programa, quer dizer, utilizando o algoritmo, né? Eu acho que aqui na live ficaria muito pesado, gravando a gente consegue fazer isso melhor. E o quarto momento seria uma atividade de aprendizado, onde vocês precisam treinar e mostrar como que faz isso, né? Então, o que acontece? Como eu vi que nem é todo mundo que tem computador, eu vou ter 2 formas de avaliação. Os que têm computadores, eu vou dar uma forma de avaliação, quem não tem computador vai fazer uma outra forma de avaliação. Quer dizer, a avaliação vai ser a mesma, a única diferença é que quem não tem computador, está usando o celular, vai ter que fazer isso manualmente, né, e vai ter que me enviar, tá certo? Via plataforma. O Google Classroom ali, ele tem algumas abas lá que vocês conseguem fazer isso. Naquela primeira aba que aparece, é a aba, deixa eu fechar aqui, voltar lá, mural. Então, a primeira aba é a aba mural. O que, que tem no mural? No mural são apenas avisos. Então, toda vez que eu quiser mandar um recado para vocês, alguma instrução, né, alguma orientação, é ali no mural. O link, inclusive, das nossas lives, vão ficar ali no mural, tá certo? Na segunda aba, é a aba onde está as atividades. Ali tem 2 tipos de atividades: atividades que vão valer notas e atividades que não vão valer notas.
Eu tentei colocar essa lista de presença agora, mas já vi que não deu certo. Seria uma atividade sem nota, onde você registraria seu nome, né, e constaria ali que você estava presente. E lembrando disso, quem chegou agora, já entra aqui no chat aqui da live, tá? Escreva seu nome completo na frente, presente, para isso ficar registrado, tá bom? Os alunos que não participarem da live ficam sem presença. Isso não é uma coisa do professor Edgar, é uma normativa do Instituto, tá? Então, a presença tem que ser registrada na live, é uma obrigação. Então, vocês têm que entrar na live e registrar essa presença. Tudo bem? Então, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, abre lá o chat, lá pode fazer alguma pergunta. Caso contrário, eu vou prosseguir aqui. Todo mundo conseguiu entender? Todo mundo conseguiu ouvir? Só me dá um ok aí no chat, só para a gente saber se está tendo feedback. Ótimo, tá bom. Então, hoje eu vou começar com vocês um assunto, né? Nós tínhamos feito, inclusive, até uma avaliação sobre os dois primeiros assuntos, que eram o capítulo de erros e o capítulo de funções, né? Método da bissecção, método de Newton, falsa posição, método da secante. E hoje eu vou começar com vocês o outro capítulo, que é o capítulo de sistemas lineares. Eu vou começar do zero, tá? Como se, eu acho que eu já tinha começado já a falar para vocês sobre ele, mas eu vou começar do zero hoje, explicando para vocês como é que trabalho com a parte de sistemas lineares. Então, ao longo da explicação, eu não vou conseguir ficar olhando o chat. O que vocês vão fazer? Vão anotando aí as dúvidas, vão anotando as perguntas. Aí, na hora que eu terminar a explicação, ou no meio da explicação, eu paro, dou um tempo, e aí dou espaço para vocês perguntarem. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai estar falando sobre sistemas de equações lineares, né? Então, nesse sistema de equações lineares, a data que está errada é dia 11, né, não é dia 10, né? Então, o que é um sistema de equações lineares e como é que a gente consegue trabalhar com ele, né? Então, o sistema de equações lineares é um conjunto de equações que tentam resolver um determinado problema em comum para as variáveis que fazem parte desse conjunto de equações. E serve para resolver problemas diversos, né? Desde problemas de ponto ótimo, de otimização, problemas simples, problemas compostos. A gente já começa a trabalhar com o sistema de equações desde o início da fase educacional de vocês. Quando vocês estão lá na quinta série, sexta série, você já começa a ver sistemas de equações lineares. Só lá que os problemas são muito simples, né? São aqueles probleminhas assim, dois números somados me dão 56. A diferença entre eles é 12. Quem são esses números? Né? Então, esse daqui seria um exemplo de um sistema de equações, onde eu teria duas equações para estar trabalhando. Tudo bem? Ô, João, não tem problema, essa live fica gravada, tá? Então, a gente não precisa esperar os alunos entrarem aqui, não, para começar, tá bom? A live vai ficar gravada. Então, se ela não entrou agora, depois ela tem condições de abrir aí a live e ver depois, ok? Então, vamos lá. Então, aqui tem um pequeno exemplo de um sistema de equações lineares. Olha só. Então, aqui é um sistema que ele tem duas equações. A primeira equação é essa daqui, ó. 2x mais y igual a 5. E a segunda equação é essa daqui, que é x menos y igual a 1. Então, o que eu quero? Eu quero tentar descobrir quem é o meu valor de x que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo e meu valor de y que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Quer dizer, quem é o número x que multiplicado por 2 e somado com y dá 5, e esse mesmo número x menos y me dá 1. Uma das formas de resolução disto é através de um sistema de equações através do plano cartesiano. Como é que eu posso fazer isso daqui? Eu venho e pego esta equação de cima
e pego o valor de x e atribuo 0 para ele. Então, se x for 0, meu valor de y daria 0 mais y igual a 5, ou seja, meu valor de y seria 5. E venho aqui no eixo y, lá no ponto 5, marco um pontinho. Faço a mesma coisa com y. Se meu valor de y aqui fosse 0, eu teria aqui 2 vezes x mais 0 igual a 5, então ficaria 2x igual a 5, o x seria 2,5. Então eu venho aqui no eixo x, no ponto aqui 2,5, né, na posição 2,5, marco um pontinho aqui. E faço a união desses dois pontos. Quando eu faço isso, eu acabo tendo uma reta. Quem é essa reta? É o conjunto de todos os pontos que satisfaçam esta equação aqui, ó, tá? Ao mesmo tempo, eu vou fazer a mesma coisa com a equação de baixo. X menos y igual a 1, faço o mesmo processo e encontro essa outra reta aqui, ó. Né? Então, essa reta é o conjunto de todos os pontos que satisfazem esta equação aqui. Quando eu cruzo essas duas retas, esse ponto aqui de cruzamento aqui é a solução do sistema. Esse ponto de cruzamento, ele serve tanto para a equação de cima quanto para a equação de baixo. Nesse caso aqui, o ponto de cruzamento é x igual a 2, né? E y igual a 1. Então, ele está dizendo, se eu pegar aqui no lugar do x e colocar 2, no lugar do y colocar 1, o resultado dá 5. Ó. Então, seria 2 vezes x mais y, ou seja, 2 vezes 2, que é o valor de x, mais y, que é 1, o resultado me daria 5. Ele está dizendo, se eu subtrair um pelo outro, o resultado me daria 1. Então, seria 2 menos 1, o resultado me daria 1. Tá? Então, é exatamente isso daqui que está falando, né? Mas por que eu não posso utilizar o método gráfico para resolver sistemas de equações lineares? Porque ele só serve se o sistema tiver duas equações com duas variáveis. E ele só serve se essas retas aqui se cruzarem. Quer dizer, só vai ter solução se eu tiver aqui um ponto de cruzamento. Se as retas forem paralelas, ou seja, se uma estiver do lado da outra aqui, o sistema não teria solução, né? Eu não conseguiria encontrar solução. Ou, se as retas estivessem uma em cima da outra, o sistema aqui teria infinitas soluções, e eu não conseguiria resolver ele de jeito nenhum, tá? Então, para isso, a gente busca métodos analíticos para poder resolver isso. Lá no ensino médio, vocês já conheceram algum desses métodos que nós vamos ver hoje, tá bom? A forma de apresentar um sistema linear de agora em diante vai ser desse jeito aqui, ó, tá bom? Então, os coeficientes A's são aqueles valores numéricos que eu estava utilizando lá no sistema. Aqui, nesse caso, é o 2, que está multiplicando o x, o 1, que está multiplicando o y, o 1, que está multiplicando o x, e o menos 1, que está multiplicando esse y aqui, ó, tá? Então, os coeficientes aqui são dados em formato matricial, ó. Então, A11, A12, A13, assim por diante, né? A21, A22. Então, aqui, esse índice indica a posição que eu tenho de cada um dos elementos. Então, A11 é o elemento que está na linha 1, coluna 1. A12 é o elemento que está na linha 1, coluna 2, e assim por diante, tá? X1, X2, X3 são as nossas variáveis, né? Os valores que eu quero encontrar. E B1, B2, B3 são os valores dependentes que ficam lá após a equação, que aqui nesse caso seria o 5 e o 1, tá? Então, esses seriam os nossos valores dependentes. Então, eu vou chamar os coeficientes A de coeficientes independentes e os coeficientes B de coeficientes dependentes. E os valores de x aqui são as nossas incógnitas, tá? Então, esse é o processo matricial que nós vamos começar a trabalhar. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Quais são os métodos que nós vamos ver? Nós vamos ver dois tipos de métodos. Métodos diretos e métodos iterativos, tá? Métodos diretos são aqueles métodos que eu vou ter uma quantidade de passos para poder resolver e encontrar a solução do meu sistema. Então, eu sei que se eu pegar um sistema com 3 incógnitas e 3 equações, né, eu consigo resolver ele fazendo, por exemplo, 12 operações matemáticas, certo? Dependendo do método que eu escolher, é claro. Os métodos iterativos, não. Eles vão começar a me dar soluções aproximadas. O que é isso?
quer dizer que eu resolvo o sistema e eu não encontro a solução exata. Eu encontro um valor muito próximo do que eu queria. E aí eu tento melhorar esse valor, né? Eu vou lá e resolvo novamente para poder encontrar uma solução melhorada. E vou tentando fazer isso várias e várias vezes, até que eu consiga ter um erro muito pequeno. Quem que é o erro? É a diferença entre o meu valor exato e o meu valor aproximado. Então, para isso, a gente precisa de alguns recursos computacionais. Dá para resolver na mão? Os métodos diretos, sim, porque eu sei a quantidade de passos que eu vou fazer. Os métodos iterativos só dá para fazer na mão se eu tiver sistemas bem pequenininhos. Mas supomos que eu tenho um sistema lá com 100 equações e 100 incógnitas, eu não consigo fazer o método iterativo de jeito nenhum, tá bom? Então, essa parte que eu já falei para vocês é a forma de representação, né? A forma de representação vai ser escrita nesse formato aqui, ó, AXB, em que esse A maiúsculo são os coeficientes aqui, o A1, A12, A13, assim por diante, né? X vai ser o nosso vetor que tem as incógnitas, B vão ser os nossos vetores aqui que tem as nossas variáveis dependentes, tá? E esse I e J aqui são os índices, né, que vão ser utilizados aqui para poder fazer isso. Isso também pode ser representado em forma de somatório, né, ó. Então, essa linha aqui, essa linha é a equação número 1, ela pode ser escrita desse jeito, ó. Somatório de J variando de 1 até N, né? Onde eu teria aqui os elementos A e J vezes XJ igual a BI. Bom, mas aí o que acontece? Eu tenho que testar isso para cada um dos valores de I. Então, se I vale 1, significa que eu estou testando a equação número 1. Se I vale 2, quer dizer que eu estou testando a equação número 2. Se I vale 3, eu estou testando a equação número 3. E assim sucessivamente, tá? E quem vai mudando aqui são os meus valores de J. Essa é a parte que eu acho mais difícil dentro do cálculo numérico. A gente tentar entender como é que funciona isso daqui, ó, tá? Vocês têm dúvidas sobre essa questão de somatório? Escrevam para mim no chat, sim ou não, que aí eu preciso pegar fazer um material explicando isso daqui bem detalhadamente. Pode escrever sim ou não. Não, ótimo, bom, João. Thaís tem? Ótimo, Thaís. Eu vou fazer alguma coisinha para tentar explicar bem essa parte aqui de somatório para vocês, tá? Então, os métodos que nós vamos trabalhar hoje, tá? Pelo menos eu pretendo trabalhar com vocês, são esses três aqui, ó. O método de Cramer, que é um método que você já conhece, é aquele método que a gente vê lá no ensino médio. A eliminação de Gauss, que é conhecida também como escalonamento, que vocês veem lá na disciplina de álgebra linear 1, né? Vetores, geometria analítica e álgebra linear, né? E depois tem aqui um método que é chamado de eliminação de Gauss-Jordan, que nós conhecemos também pelo método de LU. Não sei se vai dar tempo para a gente conseguir ver os três métodos, tá bom? Então, vamos começar pelo método de Cramer. Então, Cramer, quando ele desenvolveu esse método, ele tentou fazer, utilizando isso, fazendo uso de determinantes. Deixa eu desligar esse ventilador que vai fazer barulho. Utilizando determinantes. Então, o método de Cramer é um método que eu preciso fazer determinantes para poder encontrar a solução do meu sistema. Só tem um problema. Só dá para usar o método de Cramer se a quantidade de equações for igual à quantidade de variáveis. Por que isso? Porque esses coeficientes aqui têm que formar uma matriz quadrada. Se esses coeficientes aqui não formarem uma matriz quadrada, eu não posso utilizar o método de Cramer. Então, para quem não lembra, a matriz quadrada é aquela matriz que o número de linhas e o número de colunas são iguais. Então, esse é o pré-requisito número 1. Qual é o segundo pré-requisito para utilizar o método de Cramer? Quando eu calcular o determinante dessa matriz aqui, esse determinante tem que ser diferente de zero. Se esse determinante for igual a zero, eu também não posso utilizar o método de Cramer. Então, eu tenho dois empecilhos. Primeiro, que a matriz dos coeficientes, a nossa matriz A aqui, tem que ser uma matriz quadrada. Segundo, que o determinante dela tem que ser diferente de zero. Esse é o primeiro determinante. Depois disso, nós vamos criar
mais 3 determinantes, e aqui eu vou estar chamando de matriz A1, A2 e A3. Quem é a matriz A1, quem é a matriz A2, quem que é a matriz A3? Eu venho lá e pego os coeficientes da minha matriz A e faço uma substituição para aquele vetor B. Então, Karina, não está conseguindo ouvir, Karina? Deixa eu ver. Só um pouquinho, gente. Os outros estão conseguindo ouvir, gente? Karina, faz o seguinte, vamos ver se, por acaso, você está usando o computador ou está usando o celular? Ela não está ouvindo, né? Não está. Karina, você vai ter que. Eu vou escrever aqui. Eu acho que é uma solução, Karina. Sai da sala e entra novamente. Vê se por acaso tenta resolver o problema, tá? Eu vou continuar. Então, gente, o que a gente vai fazer? Voltando só um pouquinho, porque quebrou aqui a linha de raciocínio, né? Então, eu tinha aqui uma matriz A, né? Nesse caso, uma matriz quadrada 3×3, e para fazer o uso do método de Cramer, eu vou montar mais 3 determinantes. O determinante A1, ele serve para encontrar a primeira variável, que vai ser a variável x1. O determinante A2, ele serve para encontrar a segunda variável, que é a variável x2. O determinante A3, ele serve para encontrar a terceira variável, que vai ser a variável x3. Como que eu vou montar cada um desses determinantes? O determinante A1, eu tiro essa primeira coluna aqui dos coeficientes, e no lugar dessa coluna aqui, eu vou colocar os coeficientes Bs. Então, aqui vai ficar B1, B2 e B3. O determinante A2, eu tiro a segunda coluna, e nesse lugar eu coloco os coeficientes Bs. B1, B2 e B3. E o determinante A3, eu tiro a terceira coluna, e nesse lugar eu coloco os coeficientes Bs. B1, B2 e B3. E aí eu vou calcular esse determinante, vai dar um númerozinho, esse determinante vai me dar outro número, esse determinante vai me dar outro número. Então, quer dizer, eu vou ter 4 determinantes, tá? Com 4 determinantes, qual vai ser o valor de cada uma das variáveis x? É o módulo do determinante AJ. Na verdade, não precisa em módulo, aqui a gente está colocando módulo para garantir que o resultado seja sempre positivo, mas não precisa, pode ser negativo, tá? É só pegar o determinante AJ e dividir pelo determinante A. Então, se eu pegar o determinante A1 e dividir pelo determinante A anterior, eu encontro a variável x1. Se eu pegar o determinante A2 e dividir pela determinante de A, eu encontro a variável x2. Se eu pegar o determinante A3 e dividir pelo determinante A, eu encontro a variável x3. Então, eu vou precisar de 4 determinantes para encontrar as 3 variáveis, tá? Então, o método de Cramer é mais simples, mas ele exige que eu faça muitas operações, ó. Então, se eu tiver um sistema que tem 2 equações, eu vou ter que fazer 11 operações matemáticas. Se ele tiver 3 equações, eu vou ter que fazer 59 operações matemáticas. Olha só, se ele tivesse 5 operações, eu teria que fazer 1.349 operações matemáticas. Com 10, olha lá, mais de 101.000 operações. Quer dizer, ele vai crescendo muito, muito, né? E fica muito difícil de trabalhar, tá bom? Então, para sistemas pequenos, o método de Cramer é um método até bastante interessante.
Beleza? O outro método que a gente vai trabalhar é o método da eliminação de Gauss, o conhecido escalonamento lá. O que a gente faz no escalonamento? No escalonamento, a gente vai estar fazendo uma substituição. Eu vou pegar aquele sistema que eu conhecia lá, que era um sistema todo cheinho, e vou substituir por esse sistema aqui, ó. Então, eu tinha um sistema AXB, né? E eu vou substituir ele por um sistema TXC, onde T vai ser essa matriz aqui, ó, que é uma matriz triangular, tá? Ela pode ser superior ou ela pode ser inferior. A gente prefere trabalhar com superior, por isso que eu estou colocando T aqui, ó. Então, o que é uma matriz triangular superior? É aquela matriz que todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Eu não tenho elementos aqui abaixo da diagonal principal, ó. Então, quer dizer que a primeira equação, se eu tiver lá n variáveis, ela vai ter n incógnitas, né? A segunda equação vai ter uma incógnita menos, então vai ter n menos 1. A terceira equação vai ter duas incógnitas a menos, e assim por diante, até que a última equação tenha somente uma única incógnita. Ela forma aqui um sistema triangular, tá? A partir desse momento, que ela tem aqui um sistema no formato triangular, eu consigo resolver o sistema de baixo para cima. A gente fala que a gente está resolvendo pelo processo inverso. Como que é o processo? Olha aqui, para descobrir o valor da última variável, que é a variável xn, esse coeficiente ANN que está multiplicando xn passa dividindo aqui, ó. Então eu teria BN dividido por ANN, que me daria o valor de xn. A equação de cima vai ter duas incógnitas, mas aí eu acabei de encontrar o valor de xn. Basta eu substituir em cima que eu encontro o valor de xn menos 1. E assim sucessivamente até encontrar o primeiro valor de x, tá? Eu vou demonstrar isso para vocês logo na frente. Na eliminação de Gauss, eu tenho que tomar cuidado com algumas coisinhas. Primeira delas, para fazer a transformação, né, de uma matriz, eu posso fazer essas três operações aqui, ó. Primeiro, trocar duas linhas, trocar duas equações, tranquilamente, tá? Se eu achar que a primeira equação está me atrapalhando, eu posso trocar pela segunda, posso trocar pela terceira, eu posso trocar duas equações de posição, tranquilamente. Outra coisa que eu posso fazer é multiplicar uma equação por um número qualquer, desde que não seja o zero, né? Desde que não seja um nulo. Então, eu posso pegar uma equação, multiplicar por um número qualquer, e ela não vai ser alterada, tá? Automaticamente, se eu tiver duas equações múltiplas, tá? Uma dessas equações eu vou eliminar. Então, por exemplo, eu tenho uma equação que multiplicada por 2 dá igual a equação de baixo multiplicada por 3. Uma delas tem que ser eliminada, tá? Elas são equivalentes. E aí eu posso somar duas dessas equações para criar uma terceira equação. Então, eu faço a multiplicação por números, né, por constantes aí diferentes de zero, posso somar ou subtrair duas dessas equações que elas continuam sendo equivalentes. Não vão alterar o resultado de jeito nenhum. Aqui está um exemplo que eu vou tentar mostrar para vocês, tá? Então, eu tenho aqui um sistema que tem três equações e três incógnitas. As incógnitas são x1, x2, x3, né? Aqui estão os nossos valores de B, ó, 8, 7 e 8. E os nossos valores de A são esses coeficientes aqui, ó. 5, 2, 1, 3, 6, menos 2, 2, menos 4 e 10, tá? Eu posso escrever esse sistema desse jeito aqui, ó, em forma de matriz aumentada. Aqui estão os coeficientes da minha matriz A, e aqui estão os coeficientes da minha matriz B, né? Então, eu posso escrever desse jeito. Junto ou separado, dependendo do jeito que vocês acharem mais interessante. Qual é o meu objetivo? Trabalhar essa matriz aumentada aqui de tal forma que ela vire uma matriz triangular superior. Então, quer dizer que no lugar desse 3, do 2 e do menos 4, eu tenho que fazer operações matemáticas de tal forma que o resultado vire zero, tá certo? Então, aqui já vai começar o algoritmo, né? O algoritmo, ele pede, primeira coisa que eu faço é calcular os multiplicadores, e aqui vão ser chamados de
M11, M12, M13, os M's. Toda vez que você vê esses M's aqui, significa que são multiplicadores. Como é que eu encontro esses multiplicadores? Então, eu vou arrumando aqui na matriz aumentada, coluna por coluna. Na primeira coluna, o valor 5 tem que ficar, porque ele participa da diagonal principal, mas o 3 e o 2 têm que sair, eles têm que virar zero. Para que você faça isso, você vai dividir o valor que tem que estar saindo aqui, que nesse caso é o valor 3, pelo valor do pivô, que quem está na diagonal principal vai ser chamado de pivô agora, tá? Então, 3 dividido por 5, que vai me dar 0,6. Depois, 2 dividido por 5, que vai me dar 0,4. Então, quando eu fizer isso, ó, 3 dividido por 5 e 2 dividido por 5, eu tenho os multiplicadores das linhas. O algoritmo também pede que eu altere o sinal desses multiplicadores. Então, lá era positiva que passou a ser negativo. Lá era positiva que passou a ser negativo. Tá? O que eu vou fazer com esses multiplicadores? Esse multiplicador aqui, ó, o M11, eu vou multiplicar ele pela linha 1. Então, vamos voltar aqui. Eu vou multiplicar ele pela linha 1 e vou somar com a linha 2. Quem tiver com calculadora aí na mão, pode fazer junto comigo, tá? Então, o que eu vou fazer é multiplicar essa linha aqui inteirinha por menos 0,6. E vou somar com a de baixo. Então, 5 multiplicado por menos 0,6 vai dar menos 3. E somado com 3 vai me dar 0. Então, lá na posição do 3, eu venho aqui e escrevo 0, ó, tá? Depois eu faço a mesma coisa. O 2 vezes menos 0,6 vai dar menos 1,2. E somado com 6 vai me dar 2,4. E aqui está em forma de fração. 24 dividido por 5 dá... desculpa, 2,4 não, 4,8. Tá? Vai dar 4,8. E assim sucessivamente. Aqui eu deixei em forma de fração, mas você pode trabalhar com números decimais, tá bom? Então, faça isso utilizando a calculadora. Eu faço isso usando o multiplicador 1 para zerar a linha 2, depois usando o multiplicador 2 para zerar a linha 3. Tudo bem? Feito isto, eu preciso agora passar para a segunda coluna. Para a segunda coluna, eu preciso zerar esse elemento aqui de baixo. Ó. Mas nesse caso aqui, eles já são iguais. Senão, eu teria que fazer o mesmo processo. Pegar esse valor e dividir pelo pivô. O pivô, não pode esquecer, que é sempre quem está na diagonal principal, né? Então, se eu dividir isso, o pivô aqui vai me dar menos 1, tá certo? Como eu tenho que trocar o sinal, vai ficar 1. Então, eu teria que multiplicar a linha 2 por 1 e somar com a linha 3. Gente, desculpa. Quando eu fizer isto, olha só como que fica lá a minha linha 3, ó. Então, aqui a nossa posição ficou 0. E quando eu fiz isso, eu acabo de ter aqui uma matriz triangular superior. E a partir desse momento aqui, eu tenho um sistema no formato de eliminação de Gauss. Então, essa última linha aqui, ela representa 0x1 mais 0x2 mais 7x3 igual a 7. Né? Então, se eu fizer a divisão de 7 por 7, o meu valor do x3 vai me dar 1, né? X3 vai ser igual a 1. A segunda linha significa 0x2, aqui dá 4,8x, desculpe, 0x1 mais 4,8x2 menos 2,6x3 igual a 2,2, né? Que seria 11 dividido por 5 aqui, certo? E aí eu vou lá e pego o valor de x1 e substituo nessa equação e encontro o valor de x2, que também vai me dar 1. E na primeira equação eu tenho 5x1 mais 2x2 mais 1x3 igual a 8. Substituindo x1 e x3 que eu conheço, encontro o valor do x1, tá? E aqui estaria a solução. Depois eu vou resolver isso daí com bastante calma para vocês visualizarem, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Pode escrever aí no chat, por favor. Só um minutinho que eu vou pegar uma água. Esqueci de pegar.
Então, pronto, voltei, tá? Esqueci de pegar água. Se vocês quiserem também ir no banheiro, pegar uma água, me avisa, tá? Que eu estou aqui aguardando. Então, vamos lá, vamos explicar agora como é que funciona esse algoritmo, né? Então, a gente viu um exemplo ali de como é que ele está, mas eu preciso saber como é que funciona esse algoritmo. Então, o que o algoritmo faz é uma transformação. Eu pego uma matriz estendida, que tinha todos os coeficientes, né? E quero transformar esses coeficientes num formato triangular superior. Então, quando eu faço aquela multiplicação da equação 1 pelo multiplicador, e somo com a equação 2, eu encontro uma nova equação aqui, que vai ser uma equação equivalente. Então, o que a gente sempre faz é isso, é substituições, né? O que a gente faz são substituições para tentar trabalhar com matrizes equivalentes. Qual que é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é esse daqui, ó, né? Desculpa, o primeiro passo é verificar se dentro da diagonal principal não existe nenhum elemento igual a zero. Quem tiver na diagonal principal tem que ser diferente de zero, porque na diagonal principal eu vou ter o pivô, tá certo? Qual que é o segundo passo, na verdade, né? É calcular o primeiro multiplicador, que é o M11. Como é que eu encontro o M11? É o negativo do elemento que está na linha 2, coluna 1, dividido por quem está na diagonal principal, na linha 1, coluna 1, que é chamado de pivô, tá? Depois, o próximo multiplicador, o M12, é o negativo do elemento que está na linha 3, coluna 1, dividido por quem está na posição da linha 1, coluna 1. Então, quando eu fizer isso, eu vou ter dois multiplicadores, o M11 e o M12. Depois disso, eu vou começar a trabalhar com as questões de equivalências, né? Então, para trabalhar com as equações de equivalências, vamos só lembrando aqui, eu vou pegar esse multiplicador, o M1, vou multiplicar pela linha 1, o resultado eu vou somar com a linha 2. Eu passo a ter uma nova equação desse jeito aqui. A mesma coisa com o multiplicador M12. Eu multiplico ele pela linha 1, o resultado eu somo com a linha 3, e eu vou ter uma equação desse jeito aqui, ó. Então, os dois elementos que estão abaixo da diagonal principal vão estar zerados, tá? Depois disso, eu vou para a segunda coluna. De novo, a mesma coisa. Quem tiver na diagonal principal, na posição da linha 2, coluna 2, tem que ser diferente de 0. Eu vou pegar quem estava na posição da linha 3, coluna 2, negativo, ó, muda o sinal dele, dividido por quem estava na linha 2, coluna 2, isso vai dar o multiplicador M21, tá certo? O que eu vou fazer com o multiplicador M21? Eu vou multiplicar ele pela linha 2, e o resultado eu vou somar com a linha 3. Na segunda coluna eu multiplico pela linha 2, e vou somar com a linha 3. E eu vou repetir esse processo aqui várias e várias vezes. Se eu tivesse lá uma quarta coluna, eu multiplicaria pela linha 4 e somaria com a linha 5, e assim por diante, certo? E aí eu vou resolvendo de baixo para cima. O último é fácil, basta eu pegar aqui o coeficiente B3 dividido pelo A33 e encontraria o valor de X3. Para encontrar o X2, eu tenho que substituir na equação. Então, ficaria que o B2 menos o A23 vezes o valor que eu encontrei, que era o X3, né? Tudo isso dividido pelo A22. E a mesma coisa para o valor do X1, tá? Não, Thaís, esse material vai ficar gravado aqui na plataforma, tá? Não tem como enviar, é muito grande para enviar esse vídeo, tá bom? Agora, os slides eu consigo enviar, tá bom? Então, aí tem um pequeno probleminha. Supomos que eu estou resolvendo lá o meu sistema e encontro isso daqui, ó lá, tá vendo? Na linha 1, coluna 1, o elemento é 0. Quer dizer, o pivô é 0. Posso trabalhar com pivô nulo? Não, né? Como nós tínhamos visto lá anteriormente,
Quem tiver na linha 1, coluna 1, tem que ser diferente de 0. Então, o que eu vou fazer se for igual a 0? Simples. Basta eu trocar duas linhas de posição. Por exemplo, eu posso trocar a linha 1 aqui pela linha 3, sem problema nenhum. Então, se eu quiser fazer isso, se eu trocar a linha 1 pela linha 3, eu vou ter... esqueci de colocar aqui, desculpa, gente. Eu coloquei a figura, mas não saiu. Mas é simples, é só escrever aqui onde está a linha 1, a linha 3, onde está a linha 3, colocar a linha 1, tá? Eu tenho alguns probleminhas quando eu estou trabalhando com o método de escalonamento, tá? O pivô, se ele for muito, ele não pode ser 0, mas se ele for muito próximo de 0, ele pode me dar resultados errados ou resultados imprecisos. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que tentar trabalhar com pivôs altos, pivôs grandes. Nesse exemplo aqui anterior, quando eu olho aqui a primeira coluna, eu tento identificar quem é o maior número. Então, o maior número aqui é o 3. Então, é interessante que ele seja o pivô. Então, como ele está na segunda linha, eu vou trocar aqui a segunda linha pela primeira linha de posição, tá bom? Aqui um exemplo aqui, ó, onde isso acontece. Olha, o pivô aqui ó, é 0,0001, né? Gente, isso é muito complicado, tá? Então, para resolver esse sistema linear aqui, eu posso ter muitos erros. O que eu faço? Eu vou tentar trocar, então, a linha 1 pela linha 2, não tem problema nenhum, tá? Então, esse probleminha aqui é um problema que a gente depois pode tentar resolver, ó. É para resolver pelo método de Gauss, né? É um sistema com duas equações e duas incógnitas, tá certo? Na base 10, a gente está trabalhando com a base decimal, só que ele quer com 4 dígitos significativos, quer dizer, com 4 casas após a vírgula, tá bom? Se quer com 4 casas após a vírgula, o erro tem que ter pelo menos 5 casas após a vírgula, né? Então, isso aqui eu já tinha falado para vocês, o ideal aqui seria, então, eu trocar de posição os pivôs, né? Quem está na linha 2, de posição, de tal forma que isso me leve a um resultado mais preciso. Aqui, ó, eu tinha falado para vocês lá anteriormente, eu achei que eu tinha colocado, mas coloquei na posição errada. Aqui nessa posição, como o pivô era 0, eu posso trocar a linha 1 pela linha 2. Olha como fica o sistema, tá? Sem problema nenhum, eu posso pegar e fazer isso tranquilamente, tá bom? Aqui eu tenho uma outra situaçãozinha, né? Eu posso pegar e fazer uso de pivotações parciais. O que é pivotações parciais? Eu começo a resolver um sistema linear e toda hora que eu for arrumar uma coluna, eu coloco logo o maior elemento em módulo naquela posição da diagonal principal. Então, aqui na primeira coluna, o maior elemento é o 3 mesmo, então ele está na linha 1, coluna 1, né? Na segunda coluna, quem é o maior elemento aqui é o menos 3, mas ele está na linha 3, coluna 2. Eu não quero ele aí, ele vai me atrapalhar. O que eu faço? Eu vou colocar ele na posição da linha 2, coluna 2. Então, eu vou trocar a linha 2 e a linha 3 de posição, tá? Quando eu faço isso, aqui eu tenho garantia que o pivô está na maior posição possível, tá? Aí, ó, a mesma coisa aqui, ó. Então, agora quem está na maior posição possível aqui é o 7. Então, essa é uma estratégia de a gente poder resolver o sistema com bastante calma, tá? Esse é o algoritmo. Então, esse aqui que eu tinha dito para vocês, que eu vou ter que gravar um vídeo mostrando com calma para vocês como é que a gente consegue fazer o método da eliminação de Gauss, tá certo? Então, essa parte agora eu vou pular, a gente não vou entrar em detalhes aqui para vocês, vou explicar bem superficialmente, que a gente vai ter um outro momento que eu vou estar explicando isso aqui para vocês. Então, vamos lembrar que a gente conhece algumas funções de computação. A função para é aquela função de contagem, né, que lá no Scilab ela é traduzida para o inglês, né, que é for, tá certo? Então, aqui eu estou dizendo que é para fazer uma contagem com a variável k, variando de 1 até n-1. Então, ele vai estar repetindo esse processo aqui n-1 vezes. Dentro dele, eu coloquei um outro for, onde a variável i vai começar na posição k mais 1, e ela vai até a posição n. Então, ele vai repetir esse outro processo aqui, essa quantidade de vezes. E aí ele vem lá e verifica, ó, quem que é o multiplicador? M.
é o elemento da posição IK dividido pela posição AKK. Por que AKK? Porque aqui vai estar na diagonal principal, né? Linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, tá? E assim sucessivamente, tá certo? Ele tem que tentar ser diferente de zero. Se por acaso ele for igual a zero, né? Se o elemento da posição IK já for igual a zero, não precisa fazer mais nada, tá certo? Depois eu crio aqui um outro contador, com J variando de K mais 1 até N, e aí eu faço aquela operaçãozinha que eu falei para vocês, ó. O multiplicador, ó, negativo, ele está com o sinalzinho negativo aqui, né? Aqui ele não está, então o sinal negativo veio para cá. Multiplica a linha K, que no caso seria a linha 1, e soma com a linha 2, né? Faço isso para todos os valores da linha 2, depois todos os valores da linha 3, e assim sucessivamente. E faço isso também pelos valores de B, né? Quando você terminar de executar tudo isso daqui, ó, o seu sistema linear vai estar escalonado. Ele vai estar nesse formato aqui. Ele vai estar nesse formato aqui, ó. Então, o que aquele algoritmo está mostrando é como é que eu consigo pegar, fazer a resolução de tal forma que ele fique nesse formato aqui, ó, tá bom? E aí, lá para frente, agora vem a parte de fazer a solução. Então, quem que é o xn? É a minha última variável x, é o bn dividido pelo an, né? E aí depois eu pego, faço essa contagem aqui para todos os valores, xk igual a bk e assim sucessivamente, né? E faço um outro for aqui com k variando de n menos 1 até 1. Vocês viram que aqui a contagem é decressiva, né? Lá era crescente, aqui é decrescente, ó, tá? É uma contagem que vai diminuindo, tá certo? Ela vai começar lá da penúltima posição e vai até a primeira posição. E aqui a contagem é crescente, ó, de k mais 1, k mais 2 até n. E aí ele vai pegando, fazendo isso daqui para todos os valores, sucessivamente, tá bom? E aí tem uma questão de comparações. Se eu utilizar o método de eliminação de Gauss, um sistema com duas equações, eu faço 9 operações matemáticas. No método de Cramer eu fazia 11. Se ele tiver 3 equações, eu faço 28 operações matemáticas. No método de Cramer eu fazia 59. Se eu tiver 5 operações, eu faço 115 operações matemáticas. No método de Cramer eu fazia 1.349. Então, vocês viram que o método de escalonamento ele é bem mais rápido, né? Eu consigo fazer menos operações matemáticas. Eu falei bem mais rápido, mas não é bem isso que eu queria dizer. Eu consigo fazer menos operações matemáticas. Não quer dizer que ele seja mais rápido, né? A não ser se eu estiver usando o computador. Mas manualmente, isso me dá bastante trabalho em si, tá bom? Mas ele tende a ser bastante rápido. Então, a gente vai, ao longo dessa semana, fazer os dois métodos, tá? O método de Cramer e o método de Gauss, manualmente. Depois eu vou mostrar para vocês como que faz também no computador, para a gente ficar craques em cima disso daí, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Tá, já falei sobre tudo isso. Já falei sobre tudo isso. Beleza, então aqui teria uma biografia para vocês poderem consultarem, tá? Eu coloquei uma pasta lá também com o material de aula, vocês viram? Depois vocês dão uma verificada lá, que eu coloquei lá o material de aula. Eu vou enviar esses slides aqui para vocês também, para que vocês consigam também estudar. Tudo bem, moçada? Perguntas, pode começar. Vamos deixar aberto. Vocês querem falar ou querem escrever? Não tem dúvida, João? Ótimo. Enquanto vocês vão escrevendo, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Então, eu preciso, ao longo da semana, ter um ritmo de produção. Então, as lives, como eu já tinha dito no início, vão ser só explicativos da parte teórica, tá? Eu vou fazer um vídeo gravado, fazendo os exercícios, tanto manualmente quanto usando o Silab, tá? Porque senão a live fica grande demais e depois eu não consigo ter espaço de hospedagem de jeito nenhum.
Além disso, vou fazer algumas atividades com vocês. É bastante conteúdo que a gente vai estar vendo, então eu espero que vocês estejam participando com bastante atividades aí. Eu sei que os outros professores vão estar judiando também de vocês, mas tenta reservar aí pelo menos umas 6 horas semanais aí com a nossa disciplina para a gente poder trabalhar bem, tá? Eu vou trabalhar aí com muitos assuntos e só na parte de sistemas lineares agora nós temos aí pelo menos uns 6 métodos, né? Hoje nós falamos sobre Kramer e falamos sobre escalonamento, mas ainda falta falar sobre pivotação parcial, pivotação total, LU, que são os métodos diretos, pelo menos esses 5 métodos diretos. E métodos iterativos, eu vou falar ainda dos métodos de Gauss-Seidel e Gauss-Jacobi, tá? Deixa eu ter uma pergunta aqui da Thaís, né? Isso, ô Thaís, ainda tem esse método, esqueci, né, de falar, que tem o método das equivalências, onde eu pego e transformo essa matriz em uma matriz de identidade. Então, seriam 8 métodos que a gente vai estar trabalhando só na parte de sistemas lineares. Então, essa semana eu vou trabalhar esses 2 métodos com vocês, que é o método de Kramer e o método de escalonamento, que é a eliminação de Gauss, tá? Aí, nas outras semanas, eu vou começando nos outros métodos. Se eu passar tudo em uma semana só também, Thaís e colegas, não sei se vocês vão conseguir capturar todo esse conhecimento aí, tá? Mas eu vou tentar, pelo menos, usar aí umas 2 a 3 semanas para a gente poder trabalhar com isso. 2 semanas com os métodos diretos e uma semana com os métodos iterativos. Então, essa semana, dá para a gente trabalhar mais um método ainda. Como está o tempo de vocês disponível aí de aula? Os professores marcaram aulas em quais dias? Tem mais dias livres aí? Falem para mim. Ah, ótimo. Então, vamos fazer o seguinte: se eu conseguir gravar o vídeo até amanhã ou quarta-feira, na quinta-feira vamos fazer uma outra live de manhã também? Pode ser de manhã, às 9 horas? Posso confirmar? Tudo bem, então. Tá? Então, eu vou tentar gravar o vídeo amanhã, porque hoje eu tenho aula o dia inteiro, não vou conseguir, tá? Mas amanhã eu acho que eu consigo pegar, fazer isso, e a gente pode pegar, passar. Eu acho que, deixa eu só dar uma olhada lá, conferir se o material tá realmente lá, na pasta. Tá, não tá na pasta. Eu vou colocar esse material lá na pasta, que aí você já pode pegar e dar uma olhada também, tá? Eu já vou colocar agora todos os materiais para vocês já poderem acessar, tudo bem? Gente, olha, então esse foi o primeiro momento. Eu sei que essa é uma experiência nova, tanto para mim quanto para vocês. O que vocês acharam? É eficiente essa velocidade? Querem mais rápido? Querem mais lento? Eu pensei em fragmentar mais, mas eu também tenho a questão do tempo, eu não sei quanto tempo que vai a disciplina, também tá em aberto, né? Eu vou ter essas informações aí também, não tenho, não sei quanto tempo que eu posso ficar com vocês, né? Mas eu não quero também prejudicá-los, não quero que seja rápido demais, atrapalhando o aprendizado de vocês, também não pode ser muito lento, porque se ficar muito lento, fica enfadonho, fica chato, né? O que vocês acharam? Tá lento, tá rápido, consegue entender assim ou não? Eu vou resolver manualmente, mesmo escrevendo, tá? Como é que faz aqueles métodos ali para vocês depois acompanharem. Então tá, então eu só tenho a agradecer, tá? Por enquanto, então. Hoje mesmo já coloco o material para vocês, agora mesmo, já vou colocar agora, antes que eu esqueça. Vou tentar gravar esse vídeo amanhã, fazendo a resolução, e aí vocês já perguntam, tá?
Vou criar um fórum de dúvidas lá na plataforma que a gente pode ir conversando, perguntando. Qualquer dúvida, se tiver muita dúvida, eu pego, abro uma live na hora e a gente já começa a conversar. Tá bom? Tudo bem? Se não tiver mais nenhuma dúvida, agradeço e por hoje é só. Até a próxima, João. Obrigado, tá? Obrigado, Ayla. Você também. Eu acho que manuscrito eu não tenho, Thaís. A gente vai ter que fazer mesmo, tá? Obrigado, Karina. Vamos fazendo manuscrito. Eu não tem manuscrito. Eu tenho ele impresso, né? Tenho ele em PDF. Eu vou enviar para vocês em PDF. Obrigado, Thaís. Então, gente, um beijão no coração de vocês e eu vou encerrar a live, tá bom? Tchau, tchau.